Continuando aqui então com a nossa aula de banco de dados, nesta aula eu vou mostrar para vocês como exportar o script ou diagrama de banco de dados que a gente criou para um modelo de banco de dados que nós vamos usar então. Então aqui eu vou só verificar o meu mecanismo de banco de dados. Pode observar que não tem ainda esse banco de dados que a gente vai criar. Vou voltar aqui no diagrama. Aqui em diagrama de banco de dados, eu vou renomear esse diagrama de banco de dados. Vou renomear ele para corrida motocross. Então, agora que eu renomei, é importante a gente renomear o diagrama de banco de dados, pois senão, a próxima vez você vai correr o risco de colocar com o mesmo diagrama e aí ele não vai deixar criar o banco de dados com o mesmo nome. Então, renomeia, é importante. Agora, você vai vir aqui em Database, Foreign Engine, você vai habilitar a conexão existente aqui, qual é a conexão que você tem com o motor de banco de dados, o mecanismo de banco de dados. Vai dar um Next aqui, ó, localhost, root, não tem senha o meu aqui, dá um Next, caso tenha senha, tem que definir qual é a senha do banco. Vou dar um Next. Não vou modificar nada nessa parte. Next. Aqui, no caso, só tenho tabelas. Se eu tivesse também visões, rotinas e triggers, eu marcaria também as demais funcionalidades do banco. No entanto, eu só criei aqui mesmo o diagrama de banco de dados. Não tem nenhuma das outras opções. Então, só habilita o primeiro mesmo. Dá um Next. Aqui é o nosso script de banco de dados. O mesmo que a gente já viu na última aula, que a gente gerou ele. Nessa aula eu não quero só copiar ele, nessa aula eu vou dar um Next. E agora ele fez o que? Ele importou o diagrama de banco de dados que nós criamos para um mecanismo de banco de dados. Vou dar um close aqui, fechar. E agora se eu vim aqui e atualizar os bancos de dados, eu vou ver que tem aqui então agora a corrida motocross com todas as tabelas. Então, de uma forma fácil, nós transformamos então um diagrama de banco de dados em um mecanismo de banco de dados que pode então estar sendo usado agora. Então, select from, tá aqui, ó, tá mostrando aqui o nosso mecanismo de banco de dados. Tá ok? Então, nesta aula nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.